Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Bom dia! Bom dia a todos que nos ouvem e aqueles que não nos ouvem também. Você sabe que semana passada eu demorei a entender se aqueles que não nos ouvem também. Bom dia a todos. Queridos ouvintes, estamos aqui nesta segunda-feira gloriosa, dia 28 de maio, 10 horas da manhã. Aqui no Conversar é Preciso, pela rádio baruchfm.com, ao vivo, a cores. Temos o vídeo também pelo Facebook da Baruch, né, Cíntia? Você tem aí o endereço direitinho? Bom dia a todo mundo, bom dia aos ouvintes. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Estamos aqui, sempre engasgada, né, Lígia Maria? Pela Baruch FM, ao vivo em cores, pelo fake, radiobaruchfm.com. O nosso e-mail, vou repetir, tá? Enquanto continuamos aqui com o e-mail da Baruch, é baruch.cruz@gmail.com ou pelo www.radiobaruchfm.com, tá? Sempre contando com o apoio, inenarrável apoio, da Sucedere, Câmara de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas. Hoje eu tô um pouco cebolinha, tá? O nosso site, a partir do dia 1º de junho, acreditamos, estará, né? No ar. Estará no ar, tá bom, bebês? Eu quero, antes de nós começarmos o programa, falar os nomes de alguns ouvintes assíduos, queridos e... para dedicar esse o programa. Exatamente. O primeiro ouvinte é uma mulher, Judite. Judite, doideira! Te amo, minha crush. É uma grande amiga da família, uma grande amiga minha, que ouve nosso programa toda semana, me manda o feedback, ela é demais. Judite, um grande beijo. Obrigada por nos ouvir, tá? O Rui Fernandes, amigo da casa, amigo meu, amigo da Lígia, um grande e querido amigo, ouvinte, que infelizmente na semana passada perdeu um ente querido, a vovó. Exatamente. Então, Rui, um grande beijo no seu coração, tamo junto. E Camila Cabreira, uma amiga de longa data, também nossa ouvinte, e que também ouve e passa para mim os feedbacks, né? E uma adorável amiga, né? Camila Cabreira. Um grande beijo, amiga, para você e para Julinha. É isso aí. Eu vou mandar de novo para Carla. A Carla, que é fidelíssima. Ela nos dá os retornos, ela nos ouve sempre, desde sempre. Para Aparecida Maria, lá de Bauru, para Regina Véspoli, lá de Pirajuí, homenagear Pirajuí, fica a 60 quilômetros de Bauru. Muito bem, Não, todo mundo conhece Bauru, fica a quase 500 quilômetros. Eu conheço Bauru por causa do sanduíche, né? E é assim, pessoal, só tem gente boa nessa cidade. Eles a Terra é Vermelha? Exportam muita coisa, muita gente. Eles exportam o tempo todo. E a terra lá é vermelha? Eu sou filha da terra, filha de Pirajuí, eu nasci lá. E a terra lá é vermelha? Uma cidadezinha, não senhora, não é Paraná, é São Paulo. Ai, meu Deus, que mal criada! Mas aqui tem terra vermelha também. Tem, mas lá não é. Não é vermelha, é o interior aqui de São Paulo, rico. O interior de São Paulo, esse estado maravilhoso, muito rico, né, no Brasil, o mais rico do Brasil, é uma nação. Você sabe estado de São Paulo, sozinho. A Cíntia quer falar comigo enquanto eu estou mandando beijos e abraços para os meus conterrâneos. Fala, Cíntia. Não, eu queria falar do Bauru, para variar, eu falando de comida. Você sabe do Bauru, né? Foi um estudante de Direito, né? De lá, sim. Que fazia São Francisco e trouxe o sanduíche para cá. E ele era de Bauru, é bebê. De Bauru, é isso aí. Então, isso. Para o Kisuko, ele sabe, é um apelido do Edson. Olha. Nosso grande amigo, meu primo de coração. Para a Rita de Cássia Véspoli. Tudo de Pirajuí. Tudo de Pirajuí, mas que ninguém mora mais lá. Só a Regina, né? Foram todos exportados. Regina Véspoli.
Bom, por hoje ficamos por aqui. Se eu me lembrar mais de alguém, a gente fala que divulga o nome para depois fazer nudes, para fazer jobs, para ter jobs, enfim, é isso aí, pessoal. E agora, interrompendo a Cíntia nesse afã, porque ela está hoje pilhada, vocês sabem que nesse programa do Conversar é Preciso, é um programa que traz a mediação privada para vocês, aquela técnica que nos auxilia, que nos ajuda para encontrar o consenso, a mediação. É a mediação privada porque se distingue da judicial, que é fora do Poder Judiciário. Não é preciso acionar o Poder Judiciário. E aqui na Rádio Baruch, que nós fazemos, compartilhamos e curtimos, né? Com o apoio da Câmara de Mediação, que a Cíntia já falou. Hoje eu inverti tudo aqui, deixei todo mundo quase maluco, tá todo mundo de cabelo em pé, pensando que eu estou surtando. Não, no momento não, de vez em quando eu surto, mas agora eu não estou surtando. E aí, nós vamos iniciar, continuando naquela proposta nossa para esse bloco, um bloco grande, da mediação empresarial. Nós falamos na outra, eu ia dizer na outra aula, pessoal, esquece. Eu nem tinha dito, mas acabei dizendo. Então, assim, nós começamos tratando e colocando para a realidade as pessoas, os empresários, que a gente sabe que são muitos, que nos ouvem. Demos alguns números impressionantes aqui, que nós temos no Brasil 200 bilhões de reais. Só isso, sim. Só isso, Afrânio. Represados, né, no Poder Judiciário. Aguardando o quê? Decisões. Então, nós não vamos entrar profundamente nisso mais, porque nós já falamos a respeito. Mas, por quê? Porque as decisões demoram muito para sair, não é? Demoram muito. O Judiciário, por vários motivos, não consegue ser eficiente. Fazer a prestação jurisdicional. O que é prestação jurisdicional? Dar a sentença, resolver. Resolver. E também conversar com as partes. Isso não é possível dentro do Poder Judiciário. É muito difícil fazer isso, né, Cíntia? Resolver, e mais do que resolver, né, Lígia? Resolver com o poder daquela sentença, poder ser, como é que eu falo? Quando você tem uma sentença factível, né? Não uma sentença lunática, que nem a parte não vai conseguir cumprir, né? Não Sim. É parcelado a juros, né? Não é isso. É algo que você pode sentar, você pode discutir, porque papel é o que eu brinco, né? Papel aceita tudo, aceita né? tudo. Então você coloca o que você quiser no papel, o juiz coloca o que ele entende, né, no papel, e nem sempre o réu ou o requerido ou o requerente podem cumprir com que foi dado na sentença. E aí, para você recorrer, você tem que pagar de novo. E aí vira essa bola de neve. E normalmente as resoluções, o que é decidido no judiciário, porque é por um terceiro que não está, vamos dizer, que não tem condições de se envolver naquele processo, não se envolver de uma forma pessoal, mas de se envolver, às vezes até tecnicamente, né, Cíntia? Ou pensando no humano, na pessoa que está do outro lado. Não, ele tem que tomar uma decisão, que é o juiz, e é um terceiro generalista, ele faz uma faculdade de direito, que é generalista também, e depois ele vai ser juiz, porque é assim normalmente que conhece. Parece uma simplificação, mas não é. Então, você não tem um especialista aí do seu lado, você não tem um cara que entenda muito bem de direito de família, muito bem de direito bancário, muito bem de tributário. Não, você vai ter uma pessoa generalista que não conhece, por vezes, aquela questão que é intrincada, que não é tão comum, ou mesmo as comuns. Um juiz ele sai do concurso e ele vai assim, ser mandado, por exemplo, uma vara penal de direito criminal,
ou para uma vara empresarial, ou para uma vara de família, e ele não conhece profundamente nenhuma dessas áreas. Porque como é a medicina, o direito, como você disse, é uma faculdade generalista, né? Então você se forma generalista. Mas, com o tempo e com as suas aptidões pessoais, você vai se especializando em uma área do direito. Não dá para entender de tudo. Por exemplo, eu não entendo de direito do trabalho, né? Niente. Então, eu tenho uma irmã que trabalha com direito do trabalho, ela fala, Cíntia, né, meu apelido é Dé, não é possível que você não entenda. É tão simples. A Patrícia? Minha irmã Patrícia. E eu não entendo. Então, não dá para você ser generalista, né? Então, quando você, por exemplo, quando começamos a falar de direito empresarial aqui, que é a especialidade da Lígia, eu comecei a estudar o direito empresarial, que eu também não entendo de direito empresarial como a Lígia entende, né? Eu entendo de direito de família, que é o que eu faço e que é a minha especialidade, né? Então, não dá para você esperar de uma pessoa técnica, né? Porque a gente não pode tirar a sapiência do juiz, mas é o geral, né? Não dá para você, né? Eu tinha um professor que ele dizia, olha, eu me formei em direito, fui para a área de direito de família, sou juiz em direito de família e nunca quis sair daqui. Eu pude não sair daqui. Então, hoje eu sou um especialista em direito de família, só em direito de família. Se você me dá um contrato para eu ler, eu não vou saber do que se trata, né? Então, é como um advogado, né? O advogado vai ficando, e aí hoje, nós, duas advogadas, né? Mediadoras, especialistas em uma área, né? Somos civilistas a princípio, e fomos nos especializando dentro do direito civil nas áreas específicas. Mas hoje, por exemplo, eu vou começar a estudar direito empresarial. Por quê? Porque dentro da mediação, o direito empresarial está crescendo. E como eu disse nos programas anteriores, como diz a Lígia, em umas aulas anteriores, se engana quem acha que o direito empresarial não está tão perto da gente como o direito de família. Eu me enganei muito tempo achando que o direito empresarial fosse algo de grandes empresários, né, de grandes empresas, de Pão de Açúcar, mas de Natura. É o que se pensa, mas é o que as pessoas sabem, é o que as pessoas acham. Não, porque é o que se põe, é o que se tem vende, a impressão, né? É o que se vende. É o que se vende. Exatamente. E, na verdade, não é. É o nosso dia a dia. É do dono da banca de jornal, do dono da padaria, do dono da farmácia. Não existe mais farmácia de bairro como existia, né? Agora é tudo grandes empresas, né? Sim. Mas o direito de família está para nós, tal qual o direito empresarial está para nós, tal qual o direito de família, é o nosso dia a dia. Sim. Né? Inclusive, Cíntia, foi bom, aproveitando esse gancho, eu não ia falar sobre isso, mas vou fazer aqui uma referência muito importante, porque, ao contrário do que se pensa, o direito empresarial no Brasil e a mediação empresarial no Brasil, ela está muito intrincada ao direito das famílias, quando se olha para a sucessão, para o direito sucessório, que é quando ou a pessoa se divorcia, né, você faz uma pequena sucessão em vida, na verdade você tem que dividir os bens, e aí se o marido é empresário, é uma empresa de família, ou ele é empresário, a mulher é sócia da empresa, ou não. Tipo de regime escolhido para o casamento. O tipo de regime que foi escolhido para o casamento. E no direito sucessório, quando há uma morte, um falecimento, e uma empresa familiar, uma empresa que os familiares montaram, seja a primeira, a segunda ou terceira, que é muito difícil chegar à terceira geração no Brasil, mas o que acontece? Você vai ter a coisa assim triscando e se entrecortando com o direito empresarial. Né? Com o direito empresarial, quando você faz uma sucessão numa empresa familiar. Isso acontece muito, como eu disse no último programa, no anterior a este, as famílias no Brasil, são as empresas familiares no Brasil, as famílias montam 90% das empresas. As pequenas empresas e médias, elas conseguem ser mais de 50%, Cíntia, das empresas no Brasil. Né? E o que a gente sente também, quando você advoga, quando você faz pesquisa, eu pesquiso muito, leio muito a esse respeito, que as empresas acabam fechando as portas depois de 3, 4 anos. Por quê? Porque não tem
assessoria adequada, jurídica e às vezes até contábil, né, pessoal? Todo mundo pensa no contador, mas não pensa no advogado. E hoje em dia, o mercado, o mundo, ele não suporta, assim, paraquedistas, né? Pessoa que vai, solta, você cai lá de cima, solta você no meio de uma empresa e você, sabe, acha que sabe tudo e não pode. Isso, o mundo é muito perigoso, né? Sempre foi, mas cada vez mais nos negócios, nas coisas negociais. Isso precisa mudar no Brasil, no mundo inteiro civilizado, progressista, onde as pessoas enxergam o negócio como uma coisa muito séria, que tem que ser cuidada com muito cuidado, com muito carinho. O advogado e o contador são os dois profissionais primeiros que você tem que ter como um assistente seu, como um assessor seu. Desde o contrato de locação que você vai fazer para a sua empresa, até aquela SA grande, enorme, que tem o negócio das ações, ou em bolsa ou não é, como é que eu vou fazer a sucessão, o que eu posso fazer numa assembleia ou numa reunião de cotistas, tudo isso é muito importante. E sabe o que eu percebo, Lígia, você falando tudo isso, até em grandes empresas brasileiras, Pão de Açúcar... Sem dúvida. Eu não vou citar o nome. Até o que você vai falar. Os advogados são chamados quando a coisa não vai bem. E aí a gente volta num ponto que a gente bate muito aqui na mediação, que são os custos, né? Então, quando você contrata um advogado como um prestador de serviço da sua prevenir o conflito, pequena empresa, para prevenção, a Fran não aborrece. A Fran já levantou a plaquinha de 15 minutos. Vocês acham que pode uma coisa dessa? Para prevenção, os seus custos são sempre menores, né? Porque, na verdade, você vai trazer um contrato no começo da empresa, então um contrato de locação, a abertura da empresa, quer dizer, o custo para eu ler esse contrato, para eu mexer nesse contrato, para eu ir aqui em São Paulo a Jusesp, né? No Rio deve ser Juerge, sei lá, na Bahia... tem um R, no Rio tem um R, vocês podem ter. Sei lá, entendeu? Tem tudo na junta comercial, né? O preço para eu ir à junta comercial como advogado ou como mediadora é bem menor. Sim. Agora, quando a sua empresa está devendo para o banco, alguns casos no Brasil, devendo para o agiota, não vamos, né, nem falar sobre isso. Os bancos também fazem agiota. Anatocismo, anatocismo, né, pessoal? Exatamente. Nome chique para agiota. Aí você procura o advogado, né? Aí danou-se, bebê. Aí, lógico, o trabalho que nós teremos como mediadores, como mediadoras e como advogadas é, no mínimo, o dobro. E também, né, Cíntia, agora aqui é um bom momento para falar sobre a advocacia colaborativa, que no Brasil é uma advocacia ainda incipiente, mas que eu e a Cíntia a gente ousa fazer. Nós ousamos fazer e até com um certo sucesso, Embora às vezes seja dramático, porque num primeiro momento ninguém quer saber de conversar, né? Quer saber desculpem a forma grosseira até de falar, de ir para o pau, né, como diz, né, de ir para a briga. E isso é uma incoerência, no mínimo econômica, né, de tempo e de dinheiro. Então, quando você chega com a laranja no bagaço, não dá para você fazer mais nada quase, né? Fica difícil, vai ficar caro em termos de custos com advogados, e em termos de custos com o Poder Judiciário e tempo que hoje, no mínimo, se uma ação entra para ser julgada mesmo, em primeira instância vai levar no mínimo 3 anos, de 3 a 5 anos, e depois, para chegar até a última instância, uns 10 anos. Já faliu, né? Nessa altura já faliu. Já não tem, você pede uma tutela antecipada, que é a liminar, que é mais popularmente conhecida como liminar. Então, o que se tem que pensar é em prevenir. Quando você está percebendo que você tem um problema, parece que ele é ínfimo, mas pode se transformar num desespero, numa coisa que não tem solução. E a mediação privada, você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia falar nisso mesmo, Perdão. Que é tratar a sua empresa não como apesar dela ser muitas vezes familiar, é tratar a sua empresa não como uma continuidade da sua família, porque ela não é.
Ela não é uma continuidade da sua família. Ela Difícil, é uma empresa. mas é difícil. Ela é uma empresa, ela tem CNPJ, é só pensar nisso. Ela tem registro geral? Ela não tem CPF. Ela pessoal. tem RG, registro geral? Não tem. Ela tem não CPF? Você não encontra ela no supermercado. Exatamente. Ela tem cadastro da pessoa física escola. ou ela tem cadastro nacional da pessoa jurídica? Então, apesar de parecer que ela é uma continuidade da sua família, ela não é uma continuidade da sua família. Ela tem CNPJ, então ela tem que ser tratada como tal, e com tal respeito, né? Porque se você, família, aí sim, senta, come, viaja, se diverte, paga seus tributos, é por conta que a sua empresa vai bem. Né? Então vamos estruturar a sua empresa e vamos tratá-la com um carinho e respeito que você deve e tem por onde. Né? Então vamos começar a prevenir. Né? Eu tenho uma amiga que é advogada, que inclusive eu estou rondando para ela vir aqui conversar com a gente. Ela trabalha com direito empresarial preventivo, né? E ela tem trabalhado muito. Então, vamos mudar esse raciocínio, né? Vamos prevenir. Vamos contratar um mediador antes, vamos contratar um advogado antes, vamos contratar um contador antes, e vamos tratar a sua empresa com a responsabilidade e o profissionalismo que ela merece, que você merece também, né, gente? Vamos combinar que chega de ser tadinho, chega de... Não, né? não. Por favor. Então, dentro desse ambiente, nós também temos que considerar, os empresários têm que consideram, mas ao mesmo tempo, sabem que o Brasil é um país extremamente instável, né? Muito instável. Você não vai fazer nada aqui com um contrato de 20 anos, né? Tem empresas de eucalipto, por exemplo, 20 anos arrendando a sua terra, aí a empresa que arrendou fale. Né? Em 20 anos você está no 10º ano de contrato, com a sua fazenda inteira plantada de eucalipto e a empresa faliu. Então, assim, as coisas acontecem aqui e não isso é histórico, né? Não é eu que estou dizendo, nós vivemos em crise, né, pessoal? Os períodos de bonança são curtos e mesmo assim somos espoliados, roubados o tempo todo, como vocês estão vendo aí, a gente não precisa ficar contando, e a vida inteira foi assim. Não estou sendo pessimista, a gente sempre procura, cada um pouquinho, fazer a sua parte, mas é muito difícil. Então, o Brasil, sendo um país muito instável, quem vai ser empresário, quem quer ter o seu próprio negócio, tem que se prevenir. Se prevenir como? Num país que tem uma insegurança jurídica enorme também, cada momento, vocês veem o Supremo Tribunal Federal, cada momento se pensa uma coisa, e o juiz, e o ministro, né, que é um juiz que subiu na carreira, ele, lá do Supremo Tribunal Federal, ele acha que não tem que ter espírito de corpo e não tem que pensar e solidificar uma jurisprudência. Né? Agora mesmo, essa semana passada, acho que foi o Melo, não sei. Um deles lá, acho que foi eu não estou lembrando o primeiro nome dele, mas é Melo. Não, eu fico devendo essa, mas eu trago para vocês. E o que acontece? Ele mandou soltar aquele cara que matou a Dorothy, né? Aquela missionária norte-americana. Mandou soltar, porque ele disse assim, que cada um, como não está pacificado no Supremo, cada um tem que dar o seu próprio voto, independente do que o Supremo decidiu. Não é um corpo, não é uma unidade, né? Eles não são uma unidade. E bate numa coisa que não tem o menor sentido, né? Para mim não tem o sentido. Tem que ser, a pena tem que começar a ser cumprida como é no mundo inteiro, só naquela Serra Leoa, esses países super desenvolvidos, né? Lá da África, assim, então, aí não tem. Mas tem que começar a cumprir, porque é uma punição. Né? Não é que o cara não é primário, não, é uma punição para quem desobedeceu a lei. E o raciocínio deles é esse raciocínio oblíquo. Não, é um matador profissional, né? É um matador profissional. É um matador profissional, não é uma pessoa que foi lá e roubou uma manteiga porque estava passando fome, porque roubou 12 pães e 100 gramas de mortadela porque ia levar para casa para os filhos comer. A gente está falando de um cara que matou.
né, um matador profissional. Então, os advogados, que nós somos do contencioso também, fazemos uma advocacia colaborativa, mas você não escapa, porque às vezes você tem que se socorrer, por vezes não, muitas vezes, em regra, do judiciário. Mas isso pode ser evitado se você não deixar o conflito se aprofundar, entrar numa espiral crescente, que a gente diz, a escalada do conflito. Porque quando a coisa você perde o controle, aí fica muito difícil procurar até uma mediação. Eu lembro da minha aula de direito comercial, que era direito comercial, né? Direito empresarial, tá, gente? Desculpa, mas o meu 386 às vezes vai para o direito comercial. Direito empresarial, que a professora dizia, então temos aqui uma atividade de risco. Isso. Né? Então, a atividade é de risco, né? Risco. E é difícil você explicar para o empresário brasileiro que a atividade dele é de risco. E por ser de risco, ele precisa estar respaldado com profissionais que possam ajudá-lo a enfrentar essa atividade de risco, né? Sim. O que é uma atividade de risco? É isso mesmo, gente. É juros altos, é não ter mercadoria, é ter greve de caminhão e você não ter o seu produto para vender. Fazer um contrato totalmente prejudicial à sua empresa. Exatamente, não conseguir cumprir aquele contrato e correr o risco de falir. Quer dizer, é uma atividade de risco. Mas dentro dessa atividade de risco, todo risco dá para você mensurar. Balizar. Você baliza o risco e é assim, a vida é um risco, né? A vida é um risco. Nosso programa, pessoal, está chegando ao final já. Nós não conversamos nem um terço do que queríamos, mas vamos completar o nosso raciocínio. Então, toda atividade, você vai casar é um risco. Escolha direito o regime de casamento. Regime de casamento, você tem que pensar também casamento nisso. É contrato. É contrato. E então, quiçá, quando você for fazer um contrato empresarial, que essa atividade ela é econômica, né? Essa característica, a mercancia, ela é econômica, ela visa lucro. Então, o risco de se perder dinheiro é grande. Num país como o nosso, é imenso. Então, vocês precisam, alô, empresários novos, antigos, médios, pequenos e grandes, a todos vocês, a mediação privada serve como uma luva para resolver as coisas de uma forma muito mais rápida e sem perder aquele vínculo que é muito necessário ao empreendimento. Não precisa se tornar inimigo do seu fornecedor, do seu parceiro econômico ali, do seu parceiro. Muito ao contrário. Muito pelo contrário. Então, para encerrar rapidamente, a mediação privada, ela vem nesse viés econômico, ela tem tudo a ver com a economia, a macroeconomia e a microeconomia. A microeconomia da sua empresa ali, da sua fábrica, do chão da fábrica, dos seus empregados, sua padaria, da sua vendinha no bairro. Então, isso é que tem o empresário, ele tem que abrir a cabeça, sendo médio, grande ou pequeno. No próximo programa, nós vamos falar genericamente, não, mais pontualmente em relação à mediação privada, no que tange ao que ela é e como funciona. De forma rápida, mas é necessário para contextualizar e trazer de volta o tema para as pessoas que estão chegando agora, né, Cíntia? Vamos acabando. Corta o microfone da Lígia. Afrânio, põe aquela musiquinha rica para o Conversa na Varanda. Aí ele fala como eu posso falar. Que chique essa música. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre mulheres empreendedoras brasileiras, tá? Seguimos no mote. Eu juro que eu vou trazer meninos também, tá? Mas eu tenho esse viés feminista. Nós não somos sexistas, pessoal. Não se impressionem. Sheila Maqueda Cosméticos. Filha de uma mulher forte e com uma irmã parceira, Sheila dirige a Maqueda Cosméticos. A matriarca Sônia incentivou as filhas a trabalharem como técnicas capilares. Elas abriram um salão de beleza para cabelos crespos, que acabou fechando. Mas os produtos que elas criaram caíram no gosto de uma clientela fiel, abrindo caminho para a marca de cosméticos, hoje um grande sucesso. Então, a gente está falando da Sheila Maqueda,
Maquedas Cosméticos. Tá difícil falar cosméticos hoje, hein? Mais uma rapidinho, é a Paula Belizia. Ela trabalha na Microsoft. A angolana Paula se define como menina que sonhou grande, mas dou muito também. É o que eu sempre falo para minha filha. Odara, vai estudar, minha filha. Filha de refugiados africanos, chegou ao Brasil aos 4 anos. Os pais jamais tiveram casa própria, mas fizeram questão de pagar escola para os filhos. Tá, bebê? Em toda a empresa por onde passa, defende a aplicação de recursos na educação de qualidade. A causa que mantém com afinco na Microsoft. Pois é, pessoal. E em homenagem a esse momento ímpar que o nosso país está passando, né? Antes disso, Lígia, dá tchau pra gente. Eu vou dar tchau. É que eu tô assim, vamos dizer assim, em estado de levitação aqui, porque nós temos passado essa semana, a gente passou um apuro danado e vamos continuar passando, né, pessoal? Aí, com o jeito que está o Brasil, não é culpa dos caminhoneiros, tá? Não é culpa deles. Hashtag não somos todos caminhoneiros. Né? Não é culpa deles. Agora, o que eu ia fazer? Você ia falar tchau, Lígia. Eu ia falar tchau. Pessoal, vocês sabem que conversar é preciso. Mandem mandem recados, mandem perguntas, sugestões e críticas para nós, através dos endereços que a Cíntia mandou. Estão me matando aqui. Deixa eu falar. Beijo no coração. Corta o microfone, peraí. Ó, eu vou falar rápido. A Lígia hoje ela tá faladeira. Eu vou te falar uma coisa. Ela tomou a pílula da Emília. Lembra da pílula da Emília? Ela tomou essa pílula e tagrelou a falar. Amarelo. E tagrelou a falar. A Fran, em homenagem a esse momento ímpar do nosso país, um beijo para vocês, meus ouvintes. Nós ouviremos Raulzito, lindo, O Dia em que a Terra Parou. Beijo. Raul Seixas para vocês. Abraço imenso. Olha, para de falar, gente. Ó o tamanho, ó. Abração. Tchau. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra